Irmãos, hoje nós caminharemos um pouco mais em nossa série expositiva aqui no Evangelho de João. Nós falaremos sobre o ensino de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Então pegue aí a sua Bíblia comigo no texto dessa noite que foi citado aí, João 7:14. Eu acredito que você já tenha percebido que em nosso tempo, dentro do nosso contexto, parece haver uma multidão de mestres que nunca aprenderam aquilo que professam ensinar, aquilo que estão dispostos a ensinar. Juram que podem ensinar coisas que nem mesmo eles sabem, não é verdade? Basta a gente ver a chuva de cursos online que a gente encontra aí pela internet. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu acredito que mais para ganhar dinheiro, né? Para tentar driblar aí as dificuldades. Esses são, nós podemos chamá-los assim, talvez, de falsos mestres, não sei, né? Há muita coisa errada aí no meio da internet e a gente vê gente assim, querendo ensinar, se passar por mestre, por conhecedor das Escrituras, ou até em questões seculares, e que, na verdade, não são. Porém, hoje, queridos, nós veremos aí o ensinamento que é vindo daquele que é chamado mestre dos mestres. Quem é? Quem é o mestre dos mestres? Jesus, uma resposta fácil de ser dada, né? Então, nós vamos à exposição aqui, começando aqui no verso 14. Eu convido-os, então, a olharem para esse texto, João 7. Já aí no verso 14, nós olharemos aí, diz o texto sagrado, as seguintes palavras: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, nós continuaremos a leitura. Irmãos, mesmo diante de uma crescente hostilidade a Jesus, ele ainda assim insistiu em subir a Jerusalém e continuar a perseverar no seu ministério de ensino. Ele, embora estivesse sofrendo terrível ódio e até ameaças de morte, isso não foi um impeditivo, não foi um impedimento para que Jesus continuasse a pregar e a ensinar todos aqueles que estavam ao seu redor. Pelo contrário, a gente vê aqui pelo texto que Jesus, de forma implacável até, ele externa, ele professa a sua identidade e a sua missão ao longo de todo o evangelho aqui de João, e agora mais do que nunca. O texto diz que Jesus espera até o meio da festa, aproximadamente na metade da festa, talvez com o intuito de evitar uma entrada triunfal ali em Jerusalém prematura. Nós veremos que ele vai entrar em Jerusalém e será uma entrada triunfal de fato. As pessoas o louvarão ali, estenderão ramos diante dele, proclamarão a glória de Deus ali na sua entrada, mas por enquanto não é o momento, nós temos visto isso. E o que pode estar acontecendo aqui é exatamente isso, Jesus tentando evitar essa forçação de barra, uma proclamação a respeito dele, talvez uma espécie de movimento político ali na sua chegada à festa dos tabernáculos, que era uma festa que tinha uma conotação muito forte no âmbito messiânico. Então, no meio da festa dos tabernáculos, quando os judeus de todas as partes de Israel tinham migrado, estavam ali naquela cidade, a cidade estava fervendo ali, diz o texto que Jesus se apresenta no templo e começa a ensinar. João vai nos mostrar aqui no capítulo 7 que Jesus ele faz, basicamente aqui nesse texto, é ensinar as pessoas ali no templo. E esse ensino de Jesus, ele é dividido em dois blocos. Se os irmãos olharem aí na Bíblia, os irmãos perceberão que João divide esse ensino no verso 14 até o versículo 24, que é onde nós
nós veremos nessa noite aqui. Esse é o primeiro bloco de ensino de Jesus. E depois ele vai apresentar um segundo bloco de ensino, de ensinamentos, que estão lá nos versos 30 37 e segue até o versículo 44. A pergunta que fica é: por que Jesus começou a ensinar se ele corria sérios riscos ali em Jerusalém? Por que Jesus começa a ensinar se há pouco, nós temos acompanhado aqui a sequência do texto, ele não quis se expor às multidões? Por que Jesus toma uma atitude como essa aqui, que talvez nós pensaríamos, se não conhecêssemos de antemão a história, nós pensaríamos, isso seria algo que Jesus nunca faria. Já que ele está evitando ir para Jerusalém porque os judeus o ameaçaram de morte, ele não quer esse destaque, ele não quer ser proclamado rei de forma prematura ali pelos judeus e forçar a sua morte. Por que ele prega, então? Por que ele ensina? Por que ele vai para o lugar mais perigoso para ele, o templo, onde estava ali toda a elite religiosa, que aquelas pessoas que estavam procurando, de fato, matá-lo, estavam ali, e Jesus vai exatamente para o templo, e ali ele começa a ensinar. Bem, pelo que nós já vimos aqui, a resposta não é difícil de nós apresentarmos para os irmãos. Jesus, ele ensina, ele começa a ensinar, porque ele tinha como objetivo cumprir a vontade do seu Pai para a sua vida. Jesus ensina porque ele entendia que ele era a voz de Deus para falar ao seu povo ali naquele lugar. Então, em meio a essas tensões despertadas ali pelos líderes, ele não podia deixar de pregar. Ele não podia deixar de falar, não tinha como ficar quieto. Não dava para se segurar e falar, não vou falar nada. O que Jesus estava fazendo aqui é tomando as palavras dos irmãos de Jesus, lá no início do capítulo 7, verso 4, ele estava se mostrando para o mundo. Se os irmãos olharem aí, vocês vão se lembrar que foi essa a proposta que os irmãos fizeram, né? Você faz tantas coisas e está aqui na Galileia, se você faz tudo isso, mostra-te ao mundo, revela-te ao mundo, exponha a sua pessoa ao mundo. Mas o que Jesus faz é se expor de fato ao mundo, mas não da maneira que os seus irmãos ou os líderes queriam que ele fizesse. Mostrando sinais, mostrando maravilhas, fazendo coisas gloriosas ali, curas. O que ele faz ali é se revelar, não com palavras apenas de manifestação de poder ou obras de poder. Ele vai ali com palavras de ensino. Ele não vai com obras gloriosas, ele vai com palavras para edificar aqueles que estavam ali para ouvi-lo. Então, hoje nós veremos aqui, à luz dessa introdução, que o versículo 14 nos expõe aqui, qual foi o efeito dessa pregação ou desse ensino de Jesus em seus ouvintes. O que esse ensino de Jesus ali no templo, na área do templo, provocou naqueles que estavam ali ouvindo? Nós procuraremos responder também uma outra pergunta: qual é a fonte desse ensino de Jesus? De onde ele tirava essa autoridade para ensinar? De onde vinham suas palavras? E, por último, nós veremos qual é o propósito do ensino de Jesus ali no templo. Então, são essas três perguntas que nós procuraremos responder à luz do texto bíblico nessa noite para os irmãos. Então, primeiramente, nós veremos que o ensino de Jesus, ele desperta a admiração dos seus ouvintes. E aí eu queria, então, chamá-los ao versículo 15 aí. Nós veremos o que o texto nos diz, a palavra de Deus nos mostra. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Então, a reação, o efeito que esse ensino de Jesus ali na área do templo produz em seus ouvintes é
segundo o texto aqui, uma grande admiração. Eles ficam espantados. As pessoas aqui, elas sabem que Jesus não havia recebido instrução rabínica para falar o que ele estava falando ali na área do templo. Por isso é que eles perguntam de onde ele está tirando esse ensino. Se ele nunca passou por nenhuma escola rabínica, ele nunca estudou. E estudar aqui, irmãos, nós não podemos olhar para a palavra no sentido que nós temos ela primariamente em nossos dias. Estudar aqui não significa o fato de Jesus ser analfabeto, desconhecedor do idioma, não é essa a ideia. Quando o texto apresenta essa pergunta dos ouvintes, como é que ele sabe letras, ele conhece tudo, se ele nunca estudou? De onde vem essa sabedoria? A ideia é que Jesus nunca havia frequentado uma escola rabínica, essa é a ideia. Ele nunca havia passado por esse processo de ser instruído por um rabino. No primeiro século aqui, os rabinos, isso era um costume dos rabinos no primeiro século, era autenticar o seu ensino, os seus ensinamentos, apelando para o conhecimento adquirido através de outros, que os ensinaram também, os instruíram também, por aqueles que os precederam, aqueles que vieram antes. Então, essa era a ideia. E quando eles observam Jesus pregando, ensinando, instruindo, e de forma bem perfeita, de forma completamente diferente do costume que era visto, e excedendo em muito em sabedoria, em conhecimento, e até na sua didática, eles ficam assustados. Meu Deus, como? Como isso pode acontecer? Na verdade, pessoas já expressaram admiração pelo ensino de Jesus em outras ocasiões. Se os irmãos olharem aí, capítulo 13 de Mateus, nós veremos que lá em Nazaré, a sua sabedoria e o seu poder foram questionados. Mateus capítulo 13, o evangelista, ele diz no versículo 53, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os da sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Então, esse tipo de ensinamento já havia causado admiração, inclusive naqueles que eram da sua própria terra. O evangelista Marcos ele repete isso no capítulo 1 também. E talvez o texto, queridos, que mais nos chame a atenção, acho que os irmãos devem se lembrar disso, é que quando Jesus, ainda criança, ele foi a Jerusalém, está lembrado? E no final da festa, seus pais voltam, 3 dias depois dão conta que Jesus não estava entre a caravana. Aqui Jesus também não está entre a caravana, né? Ele sobe sozinho. Mas naquela época Jesus ainda era uma criança, acredita-se que ele tinha a idade mais ou menos de 13 anos de idade, mais ou menos isso aí. E então, quando José e Maria se depararam com a ausência de Jesus, eles correm e voltam a Jerusalém e chegam lá e encontram Jesus aonde? No templo, né? Entre os religiosos. Veja aí, Lucas, capítulo 2, é o texto onde a gente vê esse relato, né? Lucas 2, 47, diz assim: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, legal, né? Até na infância, Jesus impressionava as pessoas. Até na infância, a sua sabedoria era extremamente elevada, a ponto de os doutores da lei, os conhecedores das Escrituras, ficarem maravilhados com o ensino daquele menino. Meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Então,
não é de se estranhar essa admiração, esse espanto acerca da sabedoria de Jesus, seu conhecimento. Lá na frente, quando Pedro e João são levados ao Sinédrio e manifestam uma intrepidez no seu testemunho perante o Sinédrio, e eles pregam diante daquelas autoridades ali, eles foram associados a Jesus, de maneira que, ao ouvirem a pregação desses apóstolos, eles ficaram admirados. E eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. Associaram Pedro e João à pessoa de Jesus, por causa da sabedoria, da intrepidez no falar. Ficaram assustados. Esse homem aqui é um pescador, um galileu. Como é que ele sabe tudo isso e fala dessa forma se ele nunca estudou? E mais uma vez, irmãos, não é que Pedro fosse analfabeto aqui, não é essa a ideia. Ele não tinha passado por um processo formal de educação religiosa. Mas quando ele se apresenta diante do Sinédrio, ele prega de tal maneira, com ousadia tão grande, ele e João, que o Sinédrio se assusta e fica admirado e fala: nossa, de fato, esses homens são discípulos de Jesus. Falam igual a ele, a mesma autoridade, a mesma convicção, né? Então, isso causa admiração nas pessoas. Então, o que o ensino de Jesus ele produziu ali? Qual foi o efeito desse ensino na vida daqueles que ouviram? Eles ficaram admirados, diz o texto aqui, espantados. Como é que pode tanta sabedoria? Como é que pode tanto conhecimento? E a pergunta que surge é, então, de onde vem isso? Se ele nunca estudou formalmente, se ele nunca frequentou uma escola rabínica, como é que ele adquiriu esse conhecimento? A pergunta que vem é, qual é a fonte desse conhecimento de Jesus? E aí nós veremos o segundo ponto aqui, procurando responder essa pergunta, é que o ensino de Jesus, ele não procede de si mesmo, mas ele vem do Pai. Ele vem do próprio Pai. Os versos 16 a 18 vão nos mostrar isso. Vejamos o texto, então, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus, percebendo aquela realidade ali, aquele questionamento, a admiração das pessoas, ele se volta para os seus ouvintes e diz: olha, essa fonte do meu conhecimento, das minhas palavras, dos meus ensinamentos, não procede de mim, mas vem do meu Pai. O que significa o meu ensino não é meu? Jesus estava dizendo, a fonte desse ensino vem do próprio Pai. Mas, uma vez, em contraste com o ensino dos rabinos, que era recebido por instrução de homens, de outros homens, Jesus recebe tudo aquilo que ele fala da parte do Pai, diretamente do Pai. Diversas vezes Jesus mostrou essa realidade. Se os irmãos olharem aí em João ainda, deixa o texto marcado aí. Vamos avançar para João 8? Vamos avançar um capítulo? Vamos fazer aqui uma prévia do que nós veremos um pouquinho mais para frente, em algumas semanas, talvez, né, provavelmente. João 8, 26 diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. De quem Jesus está ouvindo? Ele está ouvindo o próprio Deus, do próprio Pai, e ele transmite o que ele ouve do Pai. Se você avançar um pouquinho no verso 40, capítulo 8 aí, ele diz: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de quem? Ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Veja, esse grupo aqui estava procurando matar Jesus, porque Jesus estava falando a verdade. Veja como a verdade incomoda e atrapalha muita gente, né? A verdade deveria ser amada.
Mas nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade, porque a verdade às vezes fere, não é? Às vezes ela fere. E Jesus então diz: olha, eu falei a verdade para vocês, aquilo que eu ouvi da parte de Deus. Por que vocês querem me matar? Qual o motivo desse ódio em vocês? Se você puder dar um salto um pouquinho maior, vamos dar um salto para daqui a um ano? Eu acho que daqui a um ano a gente está em João 12, né? Então, avance aí para João 12. No versículo 49, diz assim: porque eu não falo por mim mesmo. Olha aí, irmãos, qual é a fonte do ensino de Jesus? Ele diz: porque eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Irmãos, de onde vinha os ensinamentos, as palavras de Jesus para aquelas pessoas? Era o próprio Pai que lhe falava. Era o próprio Pai que mostrava o que ele deveria fazer. O ensino de Jesus, portanto, tinha origem no próprio Pai, em contraste aqui com os dos rabinos, que procediam de homens. Enquanto os rabinos se apoiavam na autoridade de outros homens, Jesus centrava a sua fala em si mesmo, na autoridade que ele recebia do próprio Pai. E aqui Jesus responde então para seus ouvintes ali, que estão em suas mentes questionando essa autoridade. Ele diz: o que eu falo porque eu ouvi do próprio Pai para que eu falasse. E com isso, o que o texto está nos mostrando, irmãos? Que Jesus tem um compromisso, ele vai dizer aqui, com a glória de Deus. Não em autopromoção. Ele não está preocupado aqui em aparecer diante dos homens. Ele não está preocupado aqui com a sua glória. Ele está preocupado em caminhar perfeitamente no ritmo do Pai, na vontade do Pai, fazendo somente aquilo que o Pai manda fazer, agindo na hora que tem que se agir e falando as coisas que ele ouviu do Pai e comunicar essas coisas. O que Jesus faz aqui é visar a glória de Deus. E essas palavras de Jesus aqui nos fazem, de certa forma, lembrar ou pensar na proposta dos seus irmãos lá no início do capítulo, né? Vai lá, promova-te a ti mesmo, se exponha ao mundo, apresente os seus poderes, seus milagres ao mundo inteiro e seja glorificado, seja exaltado pelas multidões. Jesus não ouve esse conselho. Jesus ele não está alinhado com a fala dos seus irmãos, ele está alinhado com a fala do Pai, com a vontade do Pai. Ele tem o objetivo de não trazer glória a si mesmo, mas ao Pai. Ele poderia, porque ele é Deus. Mas ele está ali como servo humilde, cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Essa era a intenção de Jesus aqui, glorificar o próprio Deus, o próprio Pai com as suas atitudes, com seus ensinos. No capítulo 5 de João, a gente passou um tempo atrás e Jesus vai voltar aqui a citar esse embate que ele teve com os judeus ali no templo. Veja aí João 5:41. Olha o que Jesus diz a respeito desse tema. Olha o que Jesus diz a respeito desse tópico. Acharam? João 5:41 diz assim: eu não aceito o quê? Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus não está alinhado com essa gente, irmãos. Jesus está alinhado com o Pai. A fonte, a autoridade, a fonte do seu ensino vem do Pai. Ele ouve o Pai falar e ele fala. Ele vê o Pai fazendo e ele faz. Ele age no tempo de Deus. Agora, o que mais o ensino de Jesus produz aqui, irmãos? Nós vimos o efeito desse ensino de Jesus nos seus ouvintes, admiração. Nós vimos qual é a fonte de seu ensino. Qual o propósito de todas essas coisas
que Jesus faz aqui, ensina e fala. Bem, o ensino de Jesus, ele tem o objetivo aqui, o propósito de confrontar os judeus com sua ou em sua hipocrisia. Esse é o propósito aqui. Vamos ver os versos 19 a 24. Aqui Jesus, então, ele dá uma virada. Os irmãos conseguem perceber isso no texto? Conseguem perceber essa mudança? Diz então assim, João 7,19: Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E isso aqui, irmãos, desperta até uma reação assustadora aqui no versículo 20. Olha o que diz o verso 20. Respondeu a multidão: olha, agora não são apenas os líderes judaicos ali, os religiosos, mas parece que a multidão que está ouvindo Jesus ali toma partido. Eles não sabem o que está acontecendo, né? Eles não sabem o que está se passando, Jesus vai explicar aqui. Mas parece que eles tomam partido dos seus líderes, daqueles que estavam ali dedicados a uma vida religiosa. Ele diz: tens demônio. Olha o que eles dizem para Jesus. Tens demônio, quem é que procura matar-te? Você está doido? Em outras palavras, é mais ou menos equivalente a isso, né? Se a gente fosse trazer para o nosso contexto, essa multidão, ao ouvir essas coisas de Jesus, Moisés deu a lei para vocês, mas nenhum de vocês guarda a lei de Moisés. Vocês querem me matar. Por que vocês querem me matar? E a reação da multidão é: você está doido? Quem quer te matar? Só que eles usam uma expressão mais perigosa essa, né? Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Aí Jesus vai contextualizar. Jesus ele vai trazer a história de volta. Lembra da história? Lembra do poço no tanque de Betesda? Já passamos por ele alguns meses atrás. Jesus volta lá. E ele provavelmente aqui, ele volta 1 ano na história. Jesus está recapitulando a história. Quem aqui quer te matar? E Jesus está dizendo: eu vou explicar, se vocês não entenderam. Vou contar uma historinha para vocês. Então, Jesus, ele replica dizendo: um só feito realizei e todos vos admirais. O que Jesus está falando aqui? Quem arrisca? Jesus está falando da cura do paralítico no tanque de Betesda. Foi um feito impressionante, algo maravilhoso. Um homem 38 anos aleijado. E Jesus chega lá, vai direto ao poço, ali o tanque, e diz para ele: quer ser curado? Não tem quem me leva. Levanta então. Pega o teu leito e anda. Aquele homem foi curado. E era dia de sábado, né? É disso aqui que Jesus está falando, irmãos. É esse ato aqui, é esse feito que ele está se relacionando aqui, ou apontando. Ele diz: um só feito e realizei, e todos vós vos admirais. Aí o verso 22 ele diz: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, então há uma notinha aqui, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Por quê? Porque a circuncisão ela não começa em Moisés na lei, ela já vem desde os patriarcas, é muito anterior a isso. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? E ele encerra dizendo: não julgueis segundo a aparência. Tem gente que gosta muito desse versículo, né? Mas só a primeira parte, né? Não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça. Então, olha que impressionante isso aqui, irmãos. O que Jesus está mostrando para esses homens? Jesus está mostrando a hipocrisia deles. E aqui Jesus desperta a ira desses homens. Como é que Jesus desperta a ira desses homens? Ele os acusa publicamente de não cumprirem a lei de Moisés. Vocês estão se gabando de serem conhecedores da lei? De serem cumpridores da lei? Que vocês receberam instrução formal e conhecem a lei? Moisés deu a lei para vocês, mas nenhum de vocês guarda a lei. Que ofensa grave. Que coisa terrível. Jesus vai mostrar para eles essa hipocrisia.
Esses homens ficam irados quando ouvem essa fala de Jesus, a ponto de dizer: você tem demônio, o que você está falando? Jesus vai dizer: olha, eu estou falando o seguinte, há um ano atrás, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Há um ano atrás eu curei um homem só aqui, e vocês ficaram maravilhados com isso. Vocês ficaram incomodados pelo fato de eu ter curado um homem num dia de sábado, um homem que estava cativo há 38 anos de uma enfermidade, só porque era num sábado. Agora, Moisés deu a circuncisão para vocês. E os irmãos sabem que a circuncisão deveria ser feita ao 8º dia. E se esse 8º dia caísse no sábado, o que é que faria? Circuncida ou não circuncida? A lei manda circuncidar, mas a lei manda guardar o sábado também. E agora, o que a gente faz? É simples, claro. Vamos circuncidar. Há uma diferença, há essa equivalência aqui, ela é quebrada por aquilo que é mais importante. Então, eles circuncidavam mesmo assim e quebravam a lei de Moisés numa circuncisão, algo que feria o homem, algo que mutilava o homem. E o que Jesus está fazendo aqui não é mutilar, não é ferir, é curar completamente o homem, é fazer completamente o bem. Ato de misericórdia aqui, queridos. Atos, não apenas atos necessários, como a circuncisão, mas um ato de misericórdia. E esses homens aqui estão perseguindo e desejando matar Jesus porque ele fez isso. E Jesus então diz para eles: vocês são hipócritas. Ao agirem dessa forma, vocês mostram a hipocrisia de vocês. Vocês ouviram de bom grado até um ponto. Ficaram admirados, impressionados com a pregação até um ponto, mas depois que o dedo foi colocado na ferida, vocês se espantaram e começaram a me hostilizar. Vocês até disseram que eu tenho demônio. E começaram a procurar matar Jesus. Irmãos, o que Jesus diz aqui então para eles? Encerra, depois de dar esse golpe mortal, né? Ele diz: julguem, não pela aparência, julguem de forma reta, pela reta justiça. Não é errado, queridos, realizar julgamentos. Não é errado. Mas esses julgamentos devem ser feitos segundo o quê? A reta justiça, não pela aparência. Está errado. Mas você deve avaliar e perceber as coisas, e então dar um veredito, à luz da justiça de Deus, da verdade sagrada. E quando Jesus fala essas coisas, isso emudece esses homens. Deixa eles sem saída. Irmãos, o que esse texto nos ensina, nos aproximando aqui ao final? 3 coisas que esse texto nos revela. Primeiro, ele vai nos mostrar que nós devemos acolher o ensino de Jesus. Isso é um ensinamento que João procura aqui mostrar. Jesus é o grande mestre. Ele traz o seu ensino ao seu povo na festa. E o que nós devemos fazer diante do ensino de Jesus? Nós devemos nos render aos seus ensinamentos. Por quê? Porque o seu ensinamento é confiável. Ele não é um falso mestre. Ele não é enganador, um usurpador, não é um mentiroso. Jesus não é um vendedor de curso aí do que não entende. Jesus é o próprio Deus encarnado, falando, mostrando o caminho de salvação. Ele é confiável. E ele dá essas razões aqui, 3 razões. Ele é o próprio Deus, ele fala pelo próprio Deus e em nome do Pai. Ele ouviu do próprio Pai aquilo que ele está falando, aquilo que ele está transmitindo. Jesus não está inventando história. Jesus não está criando coisas. Ele ouviu e ele transmite. Eu posso confiar no seu ensino, eu posso confiar nas suas palavras. E ele não buscava a sua própria glória ao ensinar, ele buscava a glória do Pai. Ele estava comprometido com isso. Eu posso confiar no ensinamento de Jesus. Eu posso ouvi-lo e acolher o seu ensinamento em meu coração. João quer nos mostrar essa realidade aqui. Diante de tudo isso, desse texto que nós olhamos aqui nessa noite, queridos, o que é que nós aprendemos? Eu separei dois pontos aqui para a gente aplicar para a nossa vida. Primeiro é que Jesus é tanto a mensagem de salvação,
quanto Salvador enviado por Deus para nos livrar de nossos pecados. Entenderam? Jesus é tanto a mensagem, ele veio para ensinar. Ele é tanto a mensagem de Deus para nós, quanto ele é o mensageiro e o Salvador, aquele que nos salva. Deus Pai enviou o seu Filho amado para nos ensinar o caminho de salvação, o caminho para Deus. É isso que Jesus estava fazendo aqui. Ele veio nos ensinar como é que eu posso me reconectar com Deus, como é que eu posso me unir a Deus. Que João está nos mostrando que Jesus é o caminho para Deus. Ele é a mensagem, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o enviado de Deus, ele é a mensagem salvadora e ele é o Salvador. Eu posso confiar nisso. Eu posso descansar nas suas palavras, confiar nas suas palavras, são firmes, são verdadeiras. Segundo, o que eu aprendo nesse texto? Terrível coisa é tentar ser aceito por Deus pela obediência da lei. Essa é a segunda aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos e encerrar aqui com vocês. Jesus, ele veio com uma mensagem de salvação para o seu povo. Jesus não é apenas a mensagem, mas ele é o Salvador também. E agora, a pior coisa que tem diante disso, à luz dessas verdades, é você tentar ser aceito por Deus por meio da observância da lei, pela obediência à lei. É isso que Jesus confrontou, é sobre isso que Jesus confrontou estes homens aqui no templo, que tinham a lei, se julgavam conhecedores da lei, praticantes da lei, e Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. Moisés deu a lei para vocês, mas vocês não sabem nada e vocês não praticam nada. Por que Jesus fala isso? Porque a Bíblia diz que se você guarda toda a lei e quebra um ponto, você quebrou toda a lei. Esses homens estavam quebrando a lei, é claro que existiam outros pontos. Mas qual era a questão aqui? Eles estavam quebrando a lei ao tentar matar o próprio Deus, o Filho de Deus, um homem inocente, porque não estavam julgando de maneira correta. Queridos, a pior coisa que pode acontecer é você tentar ser salvo pela observância da lei. Nós sempre falharemos e sempre revelaremos a nossa ineficiência, a nossa incapacidade e a nossa hipocrisia nessa tentativa aqui. A lei de Deus, a lei rígida de Deus, ela não pode ser cumprida por homens manchados pelo pecado. Não há condições alguma, queridos. Nós sempre falharemos e não seremos bons o suficiente para passar nesse teste, da observância da lei. Nunca, jamais. Por isso que é terrível. Por isso que é terrível você tentar ser justificado pela lei. Esses homens estavam dizendo, se gabando de conhecerem muito a lei, de praticarem a lei, de observar a lei perfeitamente. Hipócritas, mentirosos. Nunca serão salvos por isso. Queria ler com vocês 2 textos aqui, irmãos. E aí nós encerramos. Olha o que Paulo escreve em Romanos 3:20. Romanos 3:20 diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras do quê? Da lei. Não é cumprindo a lei que você é declarado justo diante de Deus. Pelo contrário, olha o que o texto diz. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serve para nos humilhar, mostrar a nossa total incapacidade e a nossa necessidade de um Salvador, de um substituto. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois
por obras da lei, ninguém será justificado. Não se glorie, meu querido, se achando que você é capaz de fazer, faz ou fará alguma coisa para a sua salvação, algo bastante necessário para a sua salvação, porque você não vai conseguir. Não é pela observância dessas coisas que nós somos salvos, mas é quando nós damos ouvidos ao ensino do Mestre dos Mestres. É quando nós ouvimos as suas palavras e acolhemos em nossos corações os seus ensinamentos e nos sujeitamos àquilo que ele fala e a quem fala. Se você não fez isso ainda, a minha oração é que você faça o mais rápido possível. Essa noite ainda. Se dobre a Cristo, se renda ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores, aquele que tudo sabe, que conhece plenamente todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe nessa noite.